humanidade! Caramba, olha aí eu por aqui mais uma vez. Hoje a gente vai falar um pouco sobre esse título que você tá vendo aí, custo de resposta. Quanto custa para que a gente faça todas as coisas que a gente se propõe a fazer, ou mesmo que a gente nem se propôs, mas que surgiu a oportunidade de fazer. Para cada coisa que a gente quer fazer, ou para cada coisa que surge a oportunidade de fazer, existe um cálculo a ser feito. Isso porque a nossa neurobiologia, o nosso cérebro, na verdade o nosso organismo como um todo, ele preza pela eficiência. Economia de esforço, economia de caloria, economia de energia, economia, enfim. A gente inclusive tem uma expressão bem popular que é me economiza, né? Me poupe. Não vou perder tempo, não vou me desgastar fazendo isso. Tudo isso são termos que fazem sentido quando a gente pensa como o nosso cérebro, nosso organismo como um todo funciona. Caramba, eu preciso estudar, o cálculo já começou. E na verdade a sua disposição ou indisposição em estudar vai ser o resultado desse cálculo. Isso que você vai chamar de força de vontade. A gente pode chamar também, talvez até mais tecnicamente, na verdade, com certeza mais tecnicamente, de uma equação, de um custo. É um X que se chega no final das contas que vai resultar em disposição ou indisposição para fazer uma coisa. Eu queria muito mencionar com você alguns dos aspectos que compõem então o seu cálculo de custo de resposta, porque estando ciente disso, você pode influenciar esse cálculo. A gente está criando mecanismos para aumentar a motivação, para aumentar a força de vontade, ou criando mecanismos para evitar que a força de vontade ela seja suprimida, que ela seja consumida em um momento A ou B. E é claro que, como eu mencionei, é uma equação, então tem várias variáveis ali. Tem a ver com nível de energia, tem a ver com, não sei, como você se alimentou, como você dormiu, tem a ver com uma série de coisas, com a sua história de vida em relação àquela tarefa. A gente não consegue dar conta de tudo, mas tem coisas que se a gente está ciente, estão ali na equação, aquela equação está levando em conta aquilo, a gente consegue agir naquilo, e agindo naquilo pode ser suficiente para mudar o curso da nossa ação, para mudar a nossa disposição, para mudar a nossa força de vontade. E aí eu queria falar para você algumas dessas coisas. Todas as vezes que você está diante do seu material, da sua atividade, de alguma coisa que você precisa estudar, você faz um cálculo percebendo ou não, às vezes você percebe, tenho certeza que sim, mas às vezes não, um cálculo de caramba, que trampo que isso aqui vai dar, hein? O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo, aí vou ter que fazer aquilo outro, sei não, acho que não vale a pena. Ó, o celular já tá notificando, deixa eu ver o WhatsApp, já foi. A gente tá falando de um custo de resposta muito baixo para uma recompensa que, olha, uma recompensa que na prática é um shotzinho de dopamina realmente, diferente de estudar, que é custoso e a recompensa ela não está imediatamente disponível, a menos que você tenha desenvolvido prazer por estudar, né? O que eu tô dizendo é, a complexidade do repertório que você precisa ter é uma variável que você leva em consideração e é exatamente nessa variável que eu miro com você quando eu proponho que você seja humilde. Vamos supor que você tem um artigo de 5 páginas para ler, um artigo científico para ler na sua faculdade. Aí você tem aquelas 5 páginas e você pensa, caramba, eu tenho que ler as 5 páginas desse material extremamente chato, não gosto desse conteúdo, esse eu não gosto, eu gosto de outras, esse eu não gosto, e ainda assim eu tenho que ler isso aqui porque eu preciso fazer alguma coisa com isso, eu preciso aprender esse conteúdo, eu tenho que fichar, eu tenho que resumir, eu tenho que fazer alguma coisa com isso. E levando em consideração que você está estimando fazer a leitura das 5 páginas de uma vez, o cálculo do custo de resposta ele tende a ser desfavorável de um modo que esperar, que estimar ler uma dessas páginas para resumir não seria. O custo de resposta não seria tão grande se você tivesse sido humilde nessa expectativa. Quando eu tô dizendo para você ser humilde, o que eu tô dizendo é, olha, vamos parcelar o custo da resposta. A resposta tem um custo em recursos do nosso organismo. Vamos parcelar. Parcelando a gente consegue pagar ela toda. Você não precisa ter à vista. Você vai lembrar de mim por conta dessa metáfora. Você não precisa ter o cacife para pagar à vista ali. Você pode parcelar e parcelando você consegue dar conta. No final das contas você pagou a coisa toda. Conforme você põe como meta, estima, espera, estudar a partir de uma página, daquelas 5, você está realmente favorecendo que o cálculo de custo da resposta seja favorável para você. E aí a gente entra na definição de humildade que eu trago. Para ser humilde, para ter certeza que você está sendo humilde, basta você diminuir, quebrar uma tarefa para o tamanho da sua motivação no momento. Eu tô fazendo essas relações para você entender como o conceito de humildade ele não é inocente, ele não é um conceito romântico, bobinho, de olha que bonitinho fazer as coisas aos pouquinhos, até rimou. Eu tô falando de uma coisa que tem embasamento, uma coisa que tem sentido, que tem base e por isso funciona. Eu vejo com o pessoal na comunidade hoje não procrastina, o pessoal na mentoria, o pessoal na terapia, na minha própria vida, na literatura que eu leio, falando sobre procrastinação e como a gente consegue superar. Enfim, é aí que tá o plano de fundo da humildade. Pagar o custo de resposta para fazer determinada coisa de uma forma parcelada. Quando eu falo resposta, eu tô falando de ações. Nós somos seres de ambientes, nós somos organismos e como qualquer organismo vivo, nós somos de ambientes. Nós funcionamos em ambientes, embora a espécie humana seja bem adaptável e esteja em vários ambientes. Nós precisamos de um ambiente. O que você faz, olha que interessante, não é avaliado por um psicólogo, ou pelo menos um psicólogo comportamental, não é avaliado
individualmente. Não é que o Ebert falou. O Ebert falou aonde? Qual era o contexto que o Ebert falou? Ninguém se comporta no vácuo. A definição de comportamento leva em consideração o ambiente. E a gente chama de resposta porque a gente foi estimulado pelo ambiente. Então, alguém falou, não sei, o ambiente, o clima ficou quente, eu liguei o ventilador, liguei o ar-condicionado, a gente responde, você percebe? É uma resposta. Então, quando eu digo custo da resposta, é esse cálculo que o cérebro faz de vale a pena responder àquele estímulo? O estímulo está ali para estudar, o caderno está ali para ele estudar. Existe uma demanda, existe uma regra a respeito de preciso terminar isso até tal hora. O ambiente te estimulou dessa forma, você está ciente da regra e o caderno está ali na sua frente. Mas você vai dar aquela resposta? Aí é uma questão de custo. Uma outra variável que o seu cérebro e o meu levam em consideração quando se trata de custo de resposta é quanto a gente vai ganhar com aquela tarefa. A recompensa que eu tenho com aquilo. Sempre existe uma recompensa pela qual o cérebro está buscando. Sempre existe uma recompensa pela qual ele está buscando. Se a recompensa ela é pequena em relação ao esforço, talvez não valha a pena, como é o caso de estudar. Se a recompensa ela está muito distante em relação ao momento que eu concluo aquela tarefa, o momento que eu me engajo e concluo ela, talvez não valha a pena. Mas o que eu queria que você pensasse, que vai explodir a sua cabecinha, é que muitas vezes, por conta da história de vida de alguém com estudar, a melhor coisa que aquela pessoa espera de estudar, de terminar aquele artigo, de terminar aquele capítulo, de terminar aquela legislação, é não ter que estudar mais. Pense um pouco sobre isso. A melhor coisa que algumas pessoas esperam, a melhor recompensa que algumas pessoas esperam de estudar é terminar logo isso e não ter que estudar mais. Então a recompensa é não ter que fazer aquilo. Pensa um pouco sobre isso. Pense se isso já fez parte de alguma experiência de estudo sua. Se uma pessoa, ela encontra numa tarefa uma recompensa, ou ela busca numa tarefa uma recompensa que é não ter que fazer aquilo, talvez você concorde comigo que pro cérebro que é econômico, que preza pela eficiência, talvez seja melhor nem começar. Porque olha, se o meu prêmio é não ter que fazer aquilo, se eu procrastino, eu tô tendo acesso ao prêmio. Quando você está na situação de, se eu procrastino, não é que eu tô me sabotando. Se eu procrastino, eu tô sendo inteligente. É por isso que eu digo que procrastinar é uma batalha do eu não quero, que é o cérebro dizendo, olha, não vale a pena, o custo de resposta não paga, mas eu preciso. Então, o que eu queria muito pensar com você, na verdade, o que eu queria muito que você pensasse é, será que a recompensa para fazer alguma coisa que você gostaria muito é o alívio de não ter que fazer mais aquilo? Porque se é o caso, isso é um sinal claro de que o custo de resposta, ele tende a ser negativo. Olha, não vale. Quero dizer, o custo, ele tende a ser positivaço, né? Ele tende a ser alto. Olha, não vale. Então, é procrastinação que temos pra janta. Enfim, bom, essa era a reflexão. Eu queria falar muito sobre o custo de resposta com você. Se você curtiu esse vídeo, se fez sentido pra você, deixa um comentário aqui me contando. Eu esclareço qualquer dúvida que você tiver, se tiver dúvida, inclusive. Se inscreve no canal que tem mais vídeos como esse. Agora eu tô aqui no YouTube, me acostumando a dizer pra você, se inscreve no canal, logo menos tem vídeo, todo sábado tem vídeo, olha aí, sempre quis falar isso. Toda semana tem vídeo aqui, tô começando bem humilde aqui no YouTube, um vídeo por semana. E espero que você tenha gostado, humanidade. Continua me acompanhando aqui no YouTube e também lá no Instagram, que sempre tem um conteúdo elucidativo, prático, útil pra você, pra te ajudar a fazer a jornada do caos à constância nos estudos, que é tudo que eu quero. Abraço!